Muito boa noite a todos. É um prazer recebê-los mais uma vez nesse nosso canal da Gestão na Prática, através da iniciativa do ICQ Brasil Academia, desenvolvendo, discutindo e nos colocando à disposição para abrir o debate sobre importantes ferramentas do processo de gestão, melhoria da governança, melhoria do nosso hoje muito propalado ESG, na parte do ambiente, sustentabilidade, as questões sociais e a parte da governança. Dentro desse trabalho, nós temos convidado pessoas que têm relevância no setor, que atuam de forma muito direcionada, baseado também na prática, para transmitir a experiência que tem sido acumulada ao longo dos anos, né, da prática profissional dessas pessoas. Nós vamos hoje tratar um tema que, para quem está ligado a sistema de gestão, é um pouco diferente. Nós vamos estar tratando do mecanismo do pró-gestão, que aborda, né, os regimes de previdência privados, regimes de previdência, né, particulares associados aos municípios e associados aos estados. Dentro dessa área, o ICQ Brasil e especialmente, né, a nossa academia tem uma atividade bastante intensa. Nós estamos desenvolvendo, junto com a certificadora de pessoas Global PCS, todo um programa que vai abordar a certificação dos profissionais do setor, novamente ampliando a nossa presença e a participação e o apoio para esse importante tema e essa importante área no desenvolvimento dos mecanismos da previdência na área dos municípios e das entidades do Estado. Para hoje, nós temos um convidado muito especial, o Irã Alcides. O Irã Alcides, ele tem um MBA em Gestão para a Excelência, uma pessoa com grande experiência, tem também, né, uma qualificação na gestão da compliance através da Risk University. É superintendente do ICQ Brasil, então uma pessoa muito abalizada para falar, considerando que o ICQ Brasil é um importante player, certamente hoje o mais importante na atuação desse setor. Além disso, o Irã tem, né, uma sólida carreira como consultor na área de governança, apoio às organizações, compliance, controladoria, e é auditor líder tanto do RPPS como de sistemas de gestão. Então, é com muito prazer que eu convido, né, o Irã a, propondo um tema inicial, falar um pouco sobre como que o Progestão tem se desenvolvido, um breve histórico dele, para depois podermos, então, analisar com mais detalhe, né, alguns temas, como, por exemplo, as partes de certificação, as dificuldades na implantação e outros temas que certamente o Irã tem, né, muito o que nos comentar e nos ensinar. Por favor, Irã, sobre a evolução, o que você pode nos dizer com relação ao Progestão? Boa noite, Gilberto. Também gostaria de dar boa noite a todos que estão nos assistindo, né? E agradecer também o convite, né, que foi feito para eles participarem, né? E muito obrigado aí, né, inicialmente pelas palavras, né? Acho que eu não sou nem isso tudo, né? É mais título do que tudo isso, mas agradeço aí todas as palavras que foram ditas. Bom, sobre o início do Progestão, né? O que nós podemos falar em termos de retrospectiva, né? É que o Progestão ele não foi pensado especificamente, né, há 2 anos, há 3 anos, né, atrás, que é
que é o movimento que a gente observa pelo processo de certificação, né? Em 2015, né, a partir da portaria 185 do MPS, foi formado um grupo, né, um grupo de trabalho, né, que pensou especificamente nos problemas vividos pelos regimes próprios de previdência social, né, e na sua continuidade, né? Então, para isso foi desenvolvido, né, um programa de profissionalização na gestão, né, que culminou efetivamente com o manual de certificação institucional do Programa Pró-Gestão RPPS, né, que hoje está na sua versão 3.1, né, e ali, né, esse grupo ele pensou especificamente em 24 ações, né, que poderiam organizar, de certa forma, todo o processo de governança dos RPPS, né, o seu controle interno e, principalmente, no seu processo de desenvolvimento e capacitação dos servidores, né, que trabalham nos regimes próprios. Muito bem, acho que com essa visão a gente tem, né, uma base para poder, então, aprofundar um pouco o tema. Você fala, né, nos regimes próprios com muita propriedade e nas 24 ações. Pelo que eu entendo, né, a proposição para determinado nível de competência e qualificação, ele vai exigir, né, que o RPPS, né, daquela entidade seja avaliado, dependendo da extensão na qual ele implantou, né? E eu sei que o processo de certificação ele vai ter que levar isso em consideração, então, quais são os níveis, né? Qual é a extensão na qual aquela entidade está se propondo, né? A passar pela avaliação de terceira parte, pela avaliação independente. Então, eu acho que seria interessante você abordar sobre esse processo de certificação, como que ele se inicia, como é a questão e a variação dependendo dos níveis, né, nos quais os RPPS vão ser avaliados, né, para que a gente dê, então, uma visão geral sobre essa parte importante, que é, né, a relação com a entidade certificadora e depois, né, o processo que inicia a certificação propriamente dita. Perfeito. Então, o processo de certificação, ele inicia após, né, a adesão do RPPS, tá? Que tem que ser feito em conjunto com o ente federativo, né? No caso dos RPPS municipais, né, é a prefeitura, e no caso dos RPPS estaduais, é o governo do estado. Então, feito a adesão, o manual do Progestão, ele preconiza que seja feito, né, um processo de implantação, tá? Não existe assim um tempo propriamente dito, tá? Mas ele faz a sugestão que entre a adesão e a certificação ela seja feita em pelo menos no máximo, né, em um ano, né, propriamente dito, né? E aí, né, o RPPS estando pronto, né, para poder fazer o processo de certificação, ele faz a contratação da entidade certificadora, e aí, dentro da entidade certificadora, no caso do ICQ Brasil, nós temos alguns processos propriamente ditos, né? Algumas etapas propriamente ditas. E essas etapas vão, né? A partir da contratação é feito um planejamento, né? E nesse planejamento
nós avaliamos desde os requisitos iniciais para poder ir para a certificação, até na escolha do auditor, que vai poder fazer essa certificação do RPPS, né? Existe uma segunda etapa que, para a maioria dos RPPS, ela é opcional, mas ela tem se mostrado muito importante, que é a pré-auditoria, onde é feita uma avaliação prévia, né, se o RPPS tem condições efetivamente de ir para a auditoria de certificação, né, e acontecendo isso, né, ele vai para a terceira etapa ou segunda etapa, dependendo, né, que é a auditoria de certificação propriamente dita. É importante ressaltar, né, que muitas vezes, né, os institutos de previdência, né, eles acham que simplesmente é necessário cumprir as 24 ações, né, mas dentro do manual do Progestão, cada ação tem requisitos específicos a serem atendidos. Então, quando a gente faz a avaliação, no nível 1, por exemplo, né, são 24 ações a serem cumpridas, mas dentro dessas 24 ações, espalhadas por essas 24 ações, precisam ser cumpridos 43 requisitos específicos, né? Já no nível 4, né, são as mesmas 24 ações, mas são 167 requisitos a serem cumpridos. E aí nós fazemos todo esse processo de avaliação, né, e posteriormente nós temos uma etapa, né, aqui dentro, que chama recomendação da certificação, né, ou seja, né, o auditor ele faz a avaliação do processo, ele faz a auditoria, né, e recomenda o Instituto de Previdência a certificação. Por que a gente fala que é uma recomendação? Porque a certificação, na verdade, ela é um direito de uso, né? Então, né, a Secretaria de Previdência, né, credenciou o ICQ Brasil a fazer as avaliações e as auditorias, né, e recomendar ou não o uso do selo Progestão pelos institutos, pelos regimes próprios de previdência social, né? A partir daí, né, tem uma última etapa, né, que é a etapa que nós chamamos de avaliação da imparcialidade, né? Ou seja, né, o papel do auditor ele é avaliado para saber se ele cumpriu todos os requisitos do programa de certificação e, posteriormente, estando tudo aprovado, né, o RPPS ele assina em conjunto com o ente federativo o termo de concessão de certificação. Esse termo de concessão ele é encaminhado junto com o certificado para a Secretaria de Previdência. A Secretaria de Previdência faz a publicação no site do Progestão e aí nós temos, finalmente, o RPPS devidamente certificado. Muito bem, realmente é um processo bastante demandante, né, pelo que a gente observa, né? Provavelmente quem não participa de todas essas etapas não conhece, né, a extensão na qual toda essa sequência, né, precisa de ser cumprida. Uma coisa que me chama a atenção, né, entre os 4 níveis, o que modifica com relação ao processo da auditoria e o processo da recomendação e depois da emissão do certificado? O certificado tem um prazo de validade, como é a questão do acompanhamento e também a questão dos diferentes níveis, como que isso aí se passa, né, na hora de fazer tanto a auditoria como depois a sequência. Bom, vamos dizer assim, como você falou, né, são 4 níveis, são 4 níveis de certificação, tá? Dentre esses 4 níveis de certificação, existem
as 24 ações que passam por todos os níveis, né? Ou seja, né, nós vamos ter as 24 ações em todos os níveis, só que em diferentes graus de requisitos a serem atendidos, né? No nível 1, né, que é o nível básico de certificação, existem 43 requisitos a serem atendidos para que o RPPS ele seja devidamente certificado. O que são esses requisitos? São cumprimentos necessários que cada ação tem. Eu poderia te dar o exemplo e dar exemplo para os colegas no seguinte sentido: eu tenho a ação de política de investimentos, por exemplo, né? No nível 1, né, de certificação, exige o relatório de investimentos, tá? Para poder ser certificado, né? Já no nível 2, né, além do relatório de investimentos, eu preciso ter um relatório de due diligence, né, e preciso ter também, dependendo da quantidade de investimentos que o RPPS tem, um relatório de ALM, que é um estudo de gestão de passivos e ativos. Então, nesse caso, né, no nível 2, por exemplo, eu tenho que avaliar 3 requisitos a mais do que do nível 1, né? E assim vai. No nível 1 são 43, no nível 2, 67, no nível 3, 117 e no nível 4, 167 requisitos a serem avaliados e atendidos, né? Uma regra importante do Progestão, né? Não existe uma proporcionalidade de atendimento dos requisitos, né? Ou seja, né, se eu cumpro 2 e não cumpro o último do nível 1, então eu não atendo aquela ação propriamente dita, né? E aí, né, ao final desse processo da avaliação, a gente tem a certificação, né? A certificação ela tem um ciclo de validade de 3 anos, né? Precisa ser renovado a cada 3 anos, e hoje, né, especificamente para o nível 1 e para o nível 2, né, não existe ainda a obrigatoriedade das supervisões, né? Isso está sob responsabilidade do RPPS. Ele contrata ou ele faz essa supervisão. Agora, já para o nível 3 e nível 4, né, existe a obrigatoriedade da entidade certificadora, né, fazer as supervisões anuais para ver se o programa, para ver se o sistema de gestão implantado do Progestão ele está sendo mantido ou não. Muito bem, ficou muito claro. Muito obrigado aí pela explicação. Com a sua experiência, eu acho que seria interessante, né, a gente ouvir a sua avaliação, né, os seus comentários sobre esses diversos critérios, né, o que um RPPS em implantação deveria analisar com mais cuidado em relação à complexidade, quais, pela sua experiência também, são critérios mais complexos que requerem, né, um tempo maior para a implantação. Bom, nas auditorias que nós temos feito, né, nós temos uma metodologia desenvolvida aqui que ela não faz uma avaliação simplesmente dos requisitos documentais, né? Nós fazemos também uma avaliação de gestão. Então, isso tem trazido algumas observações né, durante o processo de auditoria, né, em que nós conseguimos identificar quais são as dores, né,
por assim dizer, que o RPPS enfrenta no processo de implantação, né? Eu posso dizer, assim, com absoluta certeza, Gilberto, que para um RPPS de nível 1 e nível 2, né, a grande dificuldade de implantação está no controle interno, né? Por quê? Né? Muitas vezes ele não tem, né, uma estrutura de controle interno dentro do regime próprio, lá dentro do Instituto de Previdência, né? E aí ele conta, né, com a ajuda, né, e com a participação da prefeitura propriamente dito, né? E o grande problema está aí, né? Muitas vezes o controlador, muitas vezes não, em 90% dos casos que nós temos observado, né, o controlador interno da prefeitura, ele não consegue ter a visão do que era um regime próprio de previdência. Então, a gente encontra muitos relatórios que são superficiais, muitos relatórios que não atendem à necessidade de controles internos do regime próprio, né? Então, esse seria um dos grandes problemas, né, que nós encontramos. O segundo problema está justamente na política de investimentos, tá? Que, apesar de existir toda um comitê de investimentos e muitos institutos de previdência contam com consultorias e assessorias de investimentos para poder ajudá-los na tomada de decisão, né, principalmente para o nível 2, né, essas consultorias, né, e essas assessorias, elas não conseguem desenvolver um relatório de diligência. É muito complicado para elas estabelecerem os processos de diligência de terceiros para poder cumprir esse requisito. Então, eles acabam tendo muitas dificuldades nesse sentido, né? E uma outra dificuldade que a gente observa, né, é na questão do plano de capacitação, né? Como muitos institutos de previdência também não tem propriamente dito como é que eu posso dizer, um manual de cargos e atribuições. Então, muitas vezes as capacitações pensadas, elas não estão atreladas à função e à atribuição do servidor, né? Elas ficam, de certa forma, sendo capacitações genéricas, né? E aí acaba não atingindo o objetivo que é desenvolver justamente a competência para aquele servidor. Então, esses são os 3 maiores gaps que essa avaliação de gestão que a gente tem feito em conjunto, a gente consegue observar, né, que é o mais difícil de se implantar dentro de um regime próprio de previdência social. O que você está mencionando, William, acho que está bem alinhado, né, com a grande dificuldade de todos esses processos e atividades, né, que envolvem implantação de técnicas e evolução organizacional, que certamente o RPPS é uma importante evolução organizacional, né, para os regimes próprios, que é basicamente o recurso humano. Eu acho que essa questão do recurso humano, né, certamente tem que ser olhada, não é uma coisa que se consegue atropelar, não é algo que você faça e obtém do dia para a noite, porque depende de toda uma história, né, de competência e capacitação, e a compreensão por quem está liderando esse processo. Acho que o comentário que você faz sobre a interface, né, entre a estrutura, né, do Instituto de Previdência e a municipalidade, onde às vezes existem, né, recursos compartilhados, e aí as prioridades não são as mesmas, né? Então, o Instituto de Previdência, ele tem a prioridade dele, ele está direcionado, ele sabe os benefícios que a implantação do RPPS traz,
mas muitas vezes, né, dentro do âmbito da municipalidade, até pelas dificuldades, né, que o setor público muitas vezes tem com relação a dispor, né, de recursos humanos, né, em quantidade suficiente, isso certamente é um ponto relevante que tem que ser pensado, né, não fazer alguma coisa que seja muito ambiciosa em termos de prazo e atropelar a lógica, né, da dinâmica de cada instituto, e de forma a depois ter uma dificuldade e não conseguir passar pelo processo de certificação. Achei muito interessante esse seu comentário. O que nós fazemos, né, para tentar ajudar o RPPS, né, a ter um norte, né, para isso, né? No nosso processo de auditoria de certificação, né, nós sempre convidamos o controlador interno, né, porque nós não fazemos simplesmente, né, a avaliação documental, né? Nós olhamos o requisito, olhamos o documento propriamente dito, né, e vemos, né, se tem um processo de gestão condizente que gera aquela evidência, né? Então, nas nossas avaliações, nós chamamos conselheiros, nós chamamos o ouvidor, nós chamamos o controlador interno para que ele entenda, né, o que é necessário ele fazer para ele conseguir atender as demandas de gestão do Instituto de Previdência, não a certificação, né? Sim, mas, sim. né, mas o processo de gestão que é necessário, que ele precisa avaliar, né, e apresentar para o Instituto de Previdência. Muito bem, eu acho essa visão fantástica, acho que é uma coisa que certamente, né, agrega valor, porque a ideia não é ir lá com o apito na boca e dizer, olha, passou, não passou, apita isso, apita aquilo, mas é dentro da visão de que você precisa, né, para obter um resultado sólido, agregar valor e também passar uma visão clara, né, pela até comparação pelas auditorias em outros institutos, como que é possível tirar o maior benefício desse esforço. Não é uma coisa simples. A gente sabe que, novamente, com as limitações de recursos, né, cada instituto faz um esforço muito grande para poder cumprir, né, e evoluir no sentido de fazer uma gestão, eu não diria que mais profissional, porque a questão do profissionalismo ela não está em questão aqui. Talvez uma gestão mais abrangente no sentido de proteger efetivamente, né, o parceiro previdenciário, aquele que conta, né, que vai ter o recurso daí a muitos anos depois de trabalho para poder então usufruir, né, aquele benefício que ele construiu ao longo da vida. Acho que essa valorização é importante, William. Eu estou totalmente alinhado com essa visão. Acho que o ICQ, nesse sentido, ele está buscando agregar valor. E eu acho que isso é que faz a diferença entre você ir lá para olhar um cumprimento e você estar interessado no que aquilo agrega, né, para quem você está acompanhando no processo de certificação. Muito bem, eu acho que está bem tratado, né, os temas estão bem tratados. Talvez um ponto, né, que poderia ser interessante é você comentar o que ocorre depois da certificação. Você já falou, né, que tem todo esse mecanismo de segmento, que para o nível 1 e nível 2, né, na realidade, não existe um acompanhamento sistemático, para o nível 3 e 4 existe. Talvez comentar o que seria esse acompanhamento, como que ele é feito, o que ele muda para os níveis 3 e 4 em relação àquela auditoria inicial de certificação, né? O que agrega, o que muda e como é feito esse segmento. Bom, nos níveis 3 e 4, né, hoje não, pelo manual 3.1, né, está descrito a obrigatoriedade
da auditoria de supervisão, né, para os nossos ouvintes, né, entenderem, né, uma auditoria de supervisão, ela é uma auditoria, né, que amostral, né, que avalia parte do processo para saber se existe as condições de manutenção da certificação, né? Então, a partir daí, né, o auditor ele volta novamente no Instituto de Previdência, né, para verificar, né, se, né, os requisitos de gestão, né, os requisitos do programa Progestão estão sendo mantidos, acompanhados e melhorados pelos servidores do Instituto, né? A Secretaria de Previdência, ela vê isso, né, com uma parte muito importante do processo, né, mas por questões de custos ainda não disponibilizou essa obrigatoriedade para institutos de previdência ser de nível 1 e nível 2, né? Mas nós temos recebido bastante propostas, né? E nós temos bastantes clientes também, né? E já nos contrataram, né, com a supervisão propriamente dita, porque eles entendem que é importante ter alguém que, né, que verifique de tempos em tempos, né? Geralmente essa avaliação é feita após um ano da avaliação de certificação, né? E evita, né, que os gestores e os institutos de previdência tenham problemas no processo de recertificação, né? Então, em qualquer outra certificação de sistema de gestão, a supervisão era praticamente obrigatória, né, ali do processo, né? Mas o projeção está passando ainda por um processo de amadurecimento, né? A cada ano que passa, né, sai uma nova versão do manual de progestão, né? Ele já deixou obrigatório para nível 3 e nível 4. Possivelmente, na próxima versão, isso já vai estar obrigatório para o nível 2, né? A gente entende que alguns institutos de previdência acabam vendo como um custo, né? Mas se a gente for pensar propriamente dito, né, o custo maior, né, seja ele monetário ou de reputação, né, é você perder uma certificação ao final de 3 anos, né, ou ser de um nível porque você não conseguiu manter aquele processo. Na supervisão, o auditor está ali, né, te alertando, olha, né, esse processo aqui ainda não foi devidamente implementado, essa evidência ela não está sólida ainda, né? Você precisa melhorar nisso e nisso e nisso. Então, é um processo de acompanhamento, né, que é muito importante para a manutenção da certificação, ou até para a mudança de nível. Muito bem, eu acho que os benefícios, né, que a gente sabe que um sistema desse bem implantado tem, se a gente olha na questão do custo da auditoria, na auditoria, você mencionou bem, ela é lógico que tem um custo, mas se a gente olha pelo que ela vai agregar, certamente que não é o maior problema na estruturação e implantação de um sistema desse tipo. E a experiência, né, de saber que vai o auditor externo, que ele vai fazer um acompanhamento, mesmo que seja um acompanhamento de um dia, ela gera uma dinâmica diferente dentro da organização. A gente sabe disso, né, pela experiência que a gente tem de muitos outros processos, né? Então, há muitas coisas que vão, de alguma forma, sendo compreendidas como necessárias, mas que outras prioridades acabam deixando para depois. A hora que chega a data da auditoria, essa prioridade sobe e, com certeza, você vai agregar. Não é porque o auditor vai olhar e alguém tem medo do auditor, mas é até porque sobe a prioridade para aquele evento, né? Então,
certamente que a auditoria anual ela é importante para aqueles que não têm obrigação, né, fazer a auditoria é uma maneira, né, até de, em respeito a todo o esforço feito e a manutenção anual, você passar por esse processo. Bom, nós estamos chegando já praticamente ao final dessa nossa conversa. Eu acho que um tema que seria interessante é você comentar sobre a mudança de nível, né? A gente sabe que se um instituto quiser ir do nível 1 para o nível 2, por exemplo, ele já cumpre uma série de requisitos. Como que é feita essa mudança? Como é a dinâmica dela? São só os itens adicionais que são auditados ou passa-se a olhar o conjunto todo novamente? Como é essa dinâmica? Bom, a mudança de nível, né, segundo o manual do Progestão, né, ele faz a recomendação, é uma recomendação apenas, né, que a mudança de nível seja feita, né, após 1 ano da certificação inicial, né, até porque, né, existe todo um processo de amadurecimento após a auditoria de certificação, né, nós entregamos, após a auditoria de certificação, 2 relatórios, um relatório de atendimento de requisitos, né, e um relatório de avaliação da gestão. Tá? Então, com esse relatório de avaliação da gestão, nós fazemos algumas recomendações para os institutos de previdência no que eles precisam melhorar do ponto de vista de gestão para conseguir sustentar o processo do progestão, né? É engraçado, né? No seguinte sentido que a gente fala, nós falamos para todos os institutos de previdência que nós vamos fazer as auditorias, né? Que o progestão, ele diz o que precisa ser feito, mas ele não diz como isso precisa ser feito, né? E a gente consegue ter essa visão, né? E a partir do nosso relatório de gestão, dar algumas orientações, alguns caminhos, né? Como é um novo ciclo, né? Uma mudança de nível, ela vai contar um novo ciclo de processo de certificação, né? Eu não consigo, nos 3 anos, iniciar no nível 1 e terminar no nível 2, propriamente dito, né? Eu encerro o ciclo do nível 1 e vou iniciar um novo ciclo de 3 anos no nível 2. Então, é necessário, né, que nós façamos a avaliação completa de nível 2, porque quando nós avaliamos todos os requisitos do nível 2, né, está descrito em muitas ações do Progestão, assim, né, adicionalmente, os requisitos do nível 1 tem que ter isso, isso e mais isso. Então, nós temos que fazer uma avaliação completa, novamente, para todos os níveis, né, e, desculpa, para todas as mudanças de níveis que ocorrem nos institutos de previdência. Entendi muito bem. Na realidade, o que você está destacando é que, ao aumentar o número de requisitos, esses requisitos também ficam mais abrangentes. Então, uma auditoria que você fez no nível 1, ele cobriu uma determinada abrangência, e aquele mesmo item, quando você vai olhar já para o nível 2, não só aumenta o número de requisitos, como aumenta também a abrangência dos requisitos que já estão no nível 1, mas dentro de uma visão um pouco mais limitada. É muito lógico, é muito interessante esse seu comentário, reflete bem a experiência, né? Muito bem, eu acho que chegamos aí, né, ao final dessa nossa interessante conversa. Quero agradecer muito, né, ao Irã pela disponibilidade nesse terceiro expediente noturno, né, que a gente tem ao longo aí da nossa vida, mas acho que compilar essas informações, depois deixá-las disponíveis, né, no nosso canal do YouTube e também no nosso site, vai com certeza ajudar muito, né, os nossos parceiros, né, mais do que os nossos clientes, porque o que nós estamos buscando é que eles desenvolvam e aproveitem esse desenvolvimento para tornar a sua gestão mais eficiente.
Irã, se você quiser fazer, então, a sua despedida, eu agradeço, né, mais uma vez, muito a sua participação. Bom, Gilberto, eu gostaria de agradecer bastante, né, todo essa nossa conversa que nós tivemos, né? Ela foi, acredito que ela tenha abrangido vários pontos, né, de dúvidas que os institutos de previdência têm sobre o processo propriamente dito como um todo, né? E também agradecer a todos que participaram aí da live com a gente, né? E, e deixar, né, e deixar claro que nós estamos aí à disposição de todos vocês, né, né, para as eventuais dúvidas nesse processo, né, e também, né, outras necessidades que vocês tiverem, né. Isso aqui está de portas abertas para vocês, né, independente de tudo, né, e dizer aqui que, né, é um processo de crescimento em conjunto que nós estabelecemos a partir de agora. Muito obrigado, Irã, muito obrigado a todos os que participaram nessa nossa jornada de 40 minutos ao longo aí dos regimes, né, próprios de previdência social, essa dinâmica tão importante que envolve a vida, né, de tantas pessoas e a esperança e a expectativa daquilo que acontecerá na vida futura, né, dos servidores municipais e estaduais. O canal, né, do YouTube, dentro dessa série Gestão na Prática, vai oferecer novos insights nas semanas seguintes. Estamos às ordens para qualquer comentário adicional, qualquer aprofundamento. Desejo a todos muito boa noite e agradeço a participação nesse nosso evento. Muito obrigado e boa noite. Boa noite a todos aí.